Buenas! Nessa sessão nós vamos falar do fluxo de caixa de projeto. Nos outros vídeos nós já discutimos os métodos para avaliação de projetos, payback, fluxo de caixa, o valor presente líquido, ou a taxa interna de retorno, a tiro modificada. Agora, como a gente já sabe como avaliar um projeto, nós precisamos entender como construir o fluxo de caixa que vai ser avaliado por esses métodos. Então, vamos começar? Primeiramente, eu vou só relembrar. Dentro de um projeto, nós temos, naquele esquema que nós fazemos, a linha do tempo. O projeto tem o investimento inicial, na data zero, e depois uma série de fluxos de caixa, data 1, 2, 3 e assim por diante, até uma data N qualquer. E agora a gente quer discutir justamente como a gente chega nestes fluxos aqui. O nome do fluxo que eu vou usar aqui, eu vou chamar de FCFF. A gente já vai ver por que esse nome. Então, tem FCFF1, FCFF2, e aí vai, até o FCFFN. Outra coisa importante quando a gente fala de projetos, aqui está o investimento inicial. Quando a gente fala de projetos, a gente está falando de futuro, a gente está falando de projeções. E para isso, nós temos o que eu já comentei, de valores esperados, ou um chamado operador esperança, que a gente escreve o E e entre parênteses aqui. Que bicho é esse? Então, antes de abrir o fluxo, eu quero dizer o seguinte, olha, cada um desses fluxos são fluxos esperados, são expectativas quanto ao futuro. O que é essa tal da expectativa, ou desse valor, ou melhor, desse operador esperança, ou desse valor esperado? Sempre que a gente coloca algo da seguinte forma, esse operador esperança, e aqui, por exemplo, o fluxo de caixa, o FCFF1. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, existem vários possíveis cenários, alternativas aqui de fluxo de caixa que podem acontecer. Então, o valor pode ser 201, pode ser igual a 158, já que a fluxo de caixa é dinheiro, assim por diante, e pode chegar até ser negativo, por exemplo, 43. Então, menos 43. Então, esses são os vários cenários que podem acontecer. E aí, o que acontece? Para cada um desses cenários, a gente tem uma chance de ocorrência. Então, vamos dizer que pode ser que a probabilidade ou a chance desse cenário ocorrer é 20%. Deste outro cenário aqui é 10%. E vamos dizer que esse último aqui é 5%. Então, isso daqui são chances ou probabilidades. Então, eu tenho cada um dos cenários, tenho a respectiva probabilidade. E como que eu chego nesse valor esperado aqui? O que a gente vai fazer justamente é pegar cada um desses valores, multiplicar pela respectiva probabilidade e somar tudo. Então, vou usar até uma outra cor aqui para somar, a gente não confundir. Então, somar cada um destes possíveis
cenários vezes probabilidades. Então, fazendo todo esse cálculo, eu vou ter algo da seguinte forma, que é 20% de chance de ocorrer o cenário que dá 201, mais 10% de chance de acontecer o cenário 158, e assim por diante. Toda essa soma, no final, vai dar um determinado valor, vamos dizer assim, dá 79, que esse vai ser o nosso fluxo de caixa esperado para o período 1. Então, sempre que nós falarmos de valores esperados quanto ao futuro, não quer dizer que aquele valor vai acontecer. Então, quando eu coloco aqui, na data 1, o valor esperado 79, quer dizer que vai receber 79? Não. Pode ser que ocorra o melhor cenário, otimista, e eu ganhe 201. A nossa estimativa é que isso tem 25% de chance de ocorrer. Pode ser que eu ganhe 158, ou pode ser que eu dê azar e aconteça o cenário que eu perca 43. Dentre os vários cenários, pode ser que nenhum deles seja o valor 79. E justamente esses possíveis cenários, ou quanto maior é a gama, diversidade ou variabilidade desses possíveis cenários, maior é o risco envolvido. Então, junto com isso, é por isso que a gente fala de risco, que tem mais de um possível cenário, tem várias probabilidades e vários cenários que podem acontecer, e aí eu posso ganhar mais, posso perder mais. E aí que está toda a incerteza, junto com possíveis perdas que a gente pode ter. Então, risco não é tudo de ruim, então posso ganhar muito dinheiro, posso perder dinheiro. Se eu quero ganhar mais, tenho que me arriscar mais. Então, isso que é importante entender. Quando eu falo de um fluxo de caixa esperado, por exemplo, 79, eu tenho que entender, vou ganhar 79? Não. Quer dizer que, se eu juntar todos os possíveis cenários com todas as probabilidades, vai dar 79. Pode ser que eu ganhe mais que isso, pode ser que eu perca ou ganhe menos do que isso. Tá ok? Então, isso que são valores esperados. Cada um desses fluxos, agora, ele é calculado à parte. Então, para chegar, e agora a gente vai começar a abrir esse daqui. Para eu chegar nesse valor aqui de 201, eu tenho que construir o fluxo de caixa que chega nesse valor. Para construir esse fluxo de caixa, eu tenho os vários passos. Inclusive, nas sessões de contabilidade, a gente fala disso quando começa a construir a demonstração de resultados. A demonstração de resultados, a DRE, é a base, inclusive, para a gente construir o fluxo de caixa. Então, primeiro, tudo começa das receitas. Então, aqui eu tenho e aqui eu vou mudar um pouco em relação a quem viu o vídeo da demonstração de resultado. Eu vou fugir um pouquinho do padrão internacional. Ou seja, eu vou começar aqui das receitas brutas. Então, receitas brutas, faturamento bruto. Como eu calculo as receitas brutas? Isso é basicamente o preço de venda vezes a quantidade. Então, assim eu chego nas receitas brutas. Para calcular essas receitas brutas, alguém tem que fazer projeção. Então, aqui, alguém da área de marketing, vendas, vai fazer aqui projeções. E essas projeções têm a ver justamente com a definição. Quais são os mercados que nós vamos atacar, os clientes, quanto que a gente acha que consegue capturar de cada mercado.
que preço a gente vai praticar para conseguir atingir essa quantidade. Tudo começa das receitas. Se você não definir essa receita, todo o resto mais não faz sentido. Ou você vai perceber na hora que construir o fluxo de caixa que esse negócio não vai ser viável e você vai ter que voltar para trás e redefinir. Outra coisa importante, como a gente está fazendo projeções, eu tenho, logo depois das receitas brutas, eu vou ter os impostos, os custos e assim por diante. E a maioria desses itens tem relação ou um percentual em relação às receitas. Por isso que projetar as receitas é a primeira coisa. Afinal, depois disso, todas as projeções vão estar relacionadas de uma forma ou outra com as receitas. Então, continuando aqui. Depois das receitas brutas, eu vou retirar aqui os impostos sobre receitas. Então, aqui, ICMS, IPI, ISS e assim por diante. PIS, COFINS. Muito bom. Depois, assim, posso passar uma linha aqui e nós chegamos nas receitas líquidas. A demonstração do resultado, ela segue o padrão IFRS, contábil internacional, e já começa aqui das receitas líquidas. É o que eu comentei, eu começo um pouco antes porque eu estou construindo justamente o projeto, estou trabalhando em um fluxo muito mais interno para depois isso virar ser implementado o projeto e aí virar sim o resultado da empresa. Logo depois das receitas líquidas, o que a gente vai fazer é subtrair os custos. Custo é tudo que a gente gasta para produzir ou prestar o serviço. Esses custos, uma parte deles são variáveis. E outra parte deles é custo fixo. Custo fixo, como o próprio nome dele diz, ele é fixo, ele não varia dentro de determinado volume de produção. O que quer dizer isso? Se, por exemplo, da data 1 para a data 2, aumentar o nosso volume de produção a tal ponto que eu vou ter que expandir a nossa empresa, a área de produção, o nosso custo fixo pode aumentar também. Então, atenção, muitas vezes você está fazendo projeções de fluxo de caixa e esquece esse detalhe. Então, se vai aumentar muito aqui as vendas e a produção, o volume de produção exigir aumento do custo fixo, você vai ter que aumentar isso, ajustar nos próximos fluxos. Os outros custos variáveis, eles podem ser escritos normalmente com um percentual das receitas líquidas. E é aquilo que eu tinha comentado com vocês. Se eu projeto as receitas, depois amarrar os outros custos com as receitas, fica muito fácil. Aqui, dentro destes custos aqui, a gente inclui também a depreciação. A depreciação, ela não é uma saída de caixa. Como a gente está avaliando o projeto, a gente quer avaliar entradas e saídas de caixa. Assim como nas receitas também, os impostos, entradas e saídas de dinheiro mesmo. Depreciação não é uma saída de caixa. Tem um capítulo disso só para a gente discutir em contabilidade. Mas ela é dedutível para fins de imposto. E por isso a gente considera aqui para calcular o imposto. Além da depreciação, tem a amortização também. A amortização não é a amortização da dívida, mas a amortização de, por exemplo, itens intangíveis. Daqui, eu vou tirar as despesas
operacionais. E agora eu estava esperando chegar a esse ponto aqui para comentar justamente. Quando a gente está montando um fluxo de caixa de um projeto, a gente quer avaliar um projeto pela operação dele. Ou seja, a gente vai colocar aqui tudo que é parte do negócio, parte da operação. Aqui a gente ganhou um dinheiro aqui porque, vamos dizer, foi um juros que um cliente atrasou e pagou. Bom, primeira coisa, são fluxos projetados, então o cliente ainda não atrasou. Então não preciso me preocupar com isso. Depois, o negócio tem que ser bom pela sua essência. Então aqui eu só vou considerar itens operacionais. O que é operacional ou não depende do negócio. Então, por exemplo, quando eu estou no meu negócio, eventualmente um cliente atrasa, eu cobro uns juinhos dele, e isso não é o meu hábito, não está dentro do meu plano de negócio, do meu plano, no meu modelo de negócios, isso não considero como operacional. Agora, se eu monto um negócio, como alguns grandes varejistas, por exemplo, que é vender o bem, mas é sempre vender a prazo para ganhar juros com isso, ele vai ter uma receita financeira, uma receita de juros. Então, isso é parte do modelo de negócio deles. Então, essa receita de juros, para ele, é operacional. Ele conta com isso como parte da estratégia do modelo de negócio. Então, o que é ou não operacional depende de cada negócio. E isso você tem que sempre questionar. Isso é parte do negócio? É parte da nossa estratégia? E aí você vai montando aqui o fluxo. Nas despesas operacionais, também incluir a depreciação e a amortização do intangível, quando for o caso. Fiquem tranquilos, mesmo não sendo saída de caixa, a gente vai ajustar isso mais para frente. Um detalhezinho aqui, eu já vou fazer um corte aqui no fluxo de caixa do projeto e chegar aqui no resultado ou no lucro operacional. Eu fiz esse corte, a gente poderia, por exemplo, estar fazendo um outro corte aqui entre os custos e as despesas operacionais e está falando ali de resultado bruto, ok. Às vezes você quer fazer isso no projeto porque lá para frente, na empresa, quando isso virar operação, você vai querer medir isso e comparar, ou fazer isso depois, sem problema. Alguns gostam, por exemplo, de nesse meio tempo calcular o EBITDA, o EBITDA, ou EBITDA, seja o nome que vocês quiserem. Basicamente pegar esse resultado aqui operacional e somar de volta essa depreciação que a gente está deduzindo aqui, que a gente incluiu. Não é necessário no geral, mas às vezes é uma métrica, uma medida que você quer usar no seu projeto para comparar com outras coisas que estão acontecendo na empresa, ou ver a contribuição que esse projeto vai ter no EBITDA da empresa como um todo, sem problema. A informação está aqui. É pegar o resultado operacional, que na verdade é o nosso EBIT, e somar de volta essa depreciação, as depreciações que a gente deduziu. Muito bom. Aqui praticamente acaba a semelhança com a demonstração de resultado. Nosso próximo passo, a partir de agora, é o seguinte. Numa demonstração de resultado, a gente colocaria agora o resultado financeiro, deduziria aqui, ou melhor, somaria os juros que recebe, deduziria os juros que a gente paga. Nesse caso aqui, eu paro por aqui, porque eu quero saber quanto é de resultado, fluxo de caixa para o negócio como um todo, para o projeto. E já vou calcular o imposto. Então, nosso próximo passo aqui, vou fazer até outra cor, eu calculo o imposto de renda
lembrando e a contribuição social sobre o lucro líquido, que aqui no Brasil os dois andam juntos, sobre este resultado operacional. Essa estrutura de fluxo de caixa que nós estamos montando é para o fluxo de caixa de uma empresa que é tributada pelo lucro real. Ah, mas a minha empresa é tributada pelo Simples. Beleza. Se você é tributado pelo Simples, você está pagando imposto aqui sobre as receitas. O imposto de renda, contribuição, tudo mais, você tem a alíquota do Simples que é aplicado aqui sobre as receitas brutas. Você já resolveu o problema aí. Então, sem problema, não precisa calcular o imposto aqui. Tá ok? Muito bom. Agora, o que a gente vai fazer? Por que eu deduzo a depreciação? Porque ela é dedutível para fins de cálculo do imposto de renda na legislação sobre a tributação sobre o lucro real, mas não é saída de caixa. Como não é saída de caixa, o que eu vou fazer? Eu somo aqui de volta a depreciação ou as depreciações e amortizações. Então, a gente, na verdade, incluiu as depreciações e amortizações dentro das despesas e dos custos para reduzir o resultado operacional e, dessa forma, calcular o imposto. Depois que a gente calculou o imposto, beleza, vou somar de volta essas depreciações e amortizações. Então, agora, esses daqui, eles voltam para cá. Então, toda aquela amortização e depreciação que a gente deduziu antes, a gente vai somar de volta aqui, porque não é saída de caixa, a gente quer saber quanto de caixa sobra no final. Próximo passo. Agora, o que a gente vai fazer aqui é subtrair os investimentos que a empresa vai fazer neste período. E aí, reforçar. Cada fluxo de caixa aqui, veja, eu estou fazendo a projeção de um fluxo de caixa de um dos possíveis cenários que a gente está calculando aqui. E ele está aqui. Cada fluxo de caixa para um período. Então, quando eu coloco os investimentos, eu estou falando dos investimentos que eu vou fazer neste período aqui, já que é o fluxo da data 1. Esses investimentos, eles podem ser investimentos em máquinas, equipamentos e assim por diante. Imóvel, etc. Ou eles podem ser em capital de giro. Os investimentos em máquinas, equipamentos e assim por diante é o que a gente chama de CAPEX. Então, muitos já ouviram falar, quem trabalha em empresa multinacional principalmente, ouve o termo CAPEX. CAPEX quer dizer Capital Expenditures, ou gasto de capital. São justamente esses investimentos em máquina, equipamentos, softwares. Investimentos em capital de giro por exemplo, estoques. Tá ok? Contas a receber, dinheiro que eu tenho que guardar, já que eu vou financiar meu cliente. Alguns, inclusive, chamam esse investimento de capital de giro, ou colocam na construção do fluxo de caixa do projeto como variação do capital de giro. Na verdade, essa variação do capital de giro é o investimento que eu faço a mais em capital de giro, ou desinvestimento, em alguns casos, em capital de giro, de um período para o outro. Então, na verdade, essa variação é porque você projeta o capital de um giro de um ano, subtrai o capital de giro que eu tenho atualmente, ou nesse período,
e essa diferença é o investimento adicional que eu vou fazer em capital de giro, que é o que eu estou me referindo aqui. Em outra sessão, nós vamos discutir como fazer essa projeção do capital de giro, usando os prazos médios de recebimento, estoques e assim por diante. Pronto. Na verdade, acabou. Com isso daqui, eu já posso passar a régua final, a linha final aqui. E tá aí. Esse é o fluxo de caixa do projeto. Esse fluxo de caixa do projeto, ele costuma receber outros nomes. Então, ele também é conhecido justamente como o Free Cash Flow to the firm. Então, é o fluxo de caixa disponível para a empresa. Ou está aqui, justamente aquela sigla, o FCFF. Então, este é o nome aqui, este é outro nome que o fluxo de caixa do projeto recebe. Fluxo de caixa da empresa, o Free Cash Flow to the Firm, o FCFF, por que para a empresa? Porque é o fluxo de caixa disponível para os investidores da empresa. Todos aqueles que financiaram os projetos de investimento, ou seja, os sócios, acionistas, os credores, bancos, terceiros, tá ok? Esse fluxo de caixa também é chamado, e vocês vão encontrar por aí, com o nome de fluxo desalavancado. Por que ele também é chamado de fluxo de caixa desalavancado? Ele ganha esse nome, desalavancado, porque na construção do fluxo de caixa não tem dívida, não tem juros, não tem amortização, pagamento de parte do principal de uma dívida que foi contraída. E é que vocês podem ver, ó, não tem receita, imposto, custo, despesa operacional, custos relativos à operação, à produção, à prestação de serviço, imposto, depreciação, investimento, mas não tem pagamento de juros e não tem pagamento do principal da dívida, a amortização do principal da dívida, que é um outro tipo de amortização, não é essa que está aqui. Essa daqui é a amortização, por exemplo, de intangíveis, bens intangíveis, ativos intangíveis. E essa é uma característica desse fluxo. Não tem nada relacionado à dívida, então não tem alavancagem financeira. Por não ter alavancagem financeira, não ter dívida ainda. Aqui, capital de terceiros, ele é um fluxo de caixa também chamado desalavancado. Então, fluxo de caixa de projeto, fluxo de caixa desalavancado, Free Cash Flow to the Firm, ou FCFF, é esse fluxo de caixa do projeto que a gente queria discutir nessa sessão. Tá ok? Pessoal, o fluxo de caixa do projeto também ele é usado para fazer avaliação de empresas. É o fluxo de caixa básico muito utilizado em concessões. E seja qual for o tipo da sua empresa, do seu negócio, a estrutura para montar um fluxo de caixa de projeto é essa. Na minha empresa faz diferente. Ele pode, uma área projeta receita, outra área projeta custo, outra projeta investimento, mas garanto para vocês, em algum momento alguém junta tudo isso daqui e vira essa estrutura. Pode colocar em planilha diferente, formato diferente, mas essa é uma receitinha de bolo que é a construção de fluxo de caixa e funciona para todo mundo.
Aliás, essa é a base de fluxo de caixa de projeto, que se usa, inclusive, para construir outros fluxos de caixa que a gente vai discutir em outras sessões. Tá bom? Até mais!